Um feliz sábado a todos vocês. É um privilégio muito grande estar aqui. Na verdade, Roberto, eu não consegui vir antes, né, nem por causa do teológico. O teológico que a gente consegue lidar. Agora, o que me pegou muito foi o DYC, junto com tudo isso, aí trabalho e teológico. Então, eu passei um tempo assim que eu percebi que eu precisava não marcar mais nada. Mas, bem, meu nome é Marlon, estou há 8 anos em missão. Eu e minha esposa, quando nos casamos, fomos à missão. Se vocês têm interesse em conhecer o nosso testemunho, tem aí no YouTube, você coloca do namoro à missão. Do namoro à missão, tem 2 partes, parte 1 e parte 2. Aí vocês podem conhecer um pouco da nossa história, que hoje nos foco não vai ser aqui. Mas estou aqui também no NASP, cursando teologia. Minha esposa terminou nutrição, agora meio do ano, e aí descobrimos uma grande bênção na nossa vida. Em janeiro vai nascer a Esther, nosso primeiro filho, primeira filha. Estamos muito felizes por isso, muito felizes mesmo. Então, aproveitar para agora aceitar os convites, porque depois que nasceu, nem sei como vai ser, dizem que é puxado, né? Então, talvez eu tenha que ficar um tempo novamente em off. Mas é uma alegria estar aqui, queridos. Eu ajudo hoje no DYC, não sei se vocês conhecem, é um ótimo canal aí para seguir. E também na escola missionária de Madison, da qual eu ajudo, junto com meu irmão, lá também, a coordenar a escola missionária lá no Mato Grosso do Sul, que oferece a jovens o treinamento de especialidades tecnológicas, como edição de vídeo, edição de áudio, edição de foto, diagramação de livro, e a parte de desenvolvimento de software também, que é a minha área. E tem sido uma grande bênção. Se você não conhece, pesquisa aí também, Escola Madison, tem alguns vídeos lá, você vai poder conhecer. E é isso. Roberto, eu não vejo perguntas aqui, não sei se é normal, mas não sei se dá para ver, mas caso alguém tenha alguma pergunta, só mandar, que se eu não ver, aí o Roberto pode falar. É isso mesmo, Roberto? Tá bom, fique tranquilo. Vamos deixar a questão das perguntas para o final. Caso tenha alguma, eu te aviso, tá bom? Combinado. E de fato, ter filho, aí a coisa fica... Tá bom. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive uma atividade agora da faculdade, da qual a gente tem que assistir uns vídeos onde conta a história de muitas religiões. E aí você vai vendo, são mais de 50, né? Todo tipo de religião. Quando você termina de ver aquilo e contando assim de uma forma como se fosse cada um contando da sua própria religião, aí não fica algo meio com viés, né? Porque nós contando a respeito de outras religiões, às vezes a gente pode falar coisas que não são tão precisas como alguém que está dentro, né? E ao ouvir todo mundo ali contando experiências, testemunhos, falando de como Deus alcançou eles, e eu não estou falando só de religião protestante, estou falando ali religiões assim que a gente fica espantado. E realmente assim que eu nunca tinha ouvido falar, crenças assim, falando como, e as pessoas contando testemunho, né? Quando eu acabo aquele ali, eu falo assim, gente, aí vem aquela, eu lembro do pensamento que eu tinha antes, eu nasci na igreja, uma área adventista, mas eu me afastei dos caminhos de Deus. E lá naquela época eu perguntava, mas por que eu tive tanto privilégio de nascer num lar adventista? Todas as igrejas aí têm a verdade, todo mundo diz que tem a verdade, por que nós temos a verdade? Eu tinha essa dúvida. Agora eu digo para vocês, se não fosse as profecias, talvez, como lá em Salmo 73, os meus pés se resbalariam. Porque as profecias nos dão firmeza, as profecias nos dão convicção, nos dá convicção. E quando você compara todas essas religiões, fala assim, esta é a verdade, tenho convicção disso. Alguém falou aí sobre jogos, né? Queridos, eu era viciado em vários tipos de jogos, e quando você não tem Cristo no coração, você tem que preencher com um monte de coisa. Quando meu pai teve uma reforma espiritual em casa, isso impactou o meu irmão mais novo, depois me impactou também. Quando a gente voltou para os caminhos de Deus, quando Cristo começou a trabalhar só assim no começo, né, da caminhada, depois de um tempo, aí meu pai se posicionou dentro de casa de maneira bem firme no testemunho, acho que eu conto, se não me engano.
E aí meu pai, ele se posicionou e eu parei totalmente com jogos, depois que ele falou que não entraria mais em casa, mas depois que Cristo alcançou meu coração. Queridos, eu amo esse estudo, você precisa estar com a sua Bíblia, eu gosto de anotar a Bíblia, então vou trazer algumas informações aqui, se você... Cadê? Meio confuso aqui. Você anote também, se você gostar, né? Tem gente que não gosta de escrever na Bíblia, minha Bíblia é toda escrita. Nós vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Daniel, capítulo 1. Nós já fizemos a oração, já foi feita aí pelo nosso amigo, e agora nós vamos dar continuidade. Abra aí a Bíblia em Daniel, capítulo 1. Eu não vou mostrar o texto na tela, eu gostaria que você lesse comigo, tá bom? E aí nós vamos juntos ler o capítulo 1, no verso 1. Daqui a pouquinho eu vou dar um contexto histórico, mas eu quero começar já lendo aqui. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Olha que interessante agora. O Senhor entregou nas suas mãos, a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo, e ele os levou para a terra de Sinear, para o templo do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do rei. Olha só, queridos, primeira coisa importante, precisamos entender em que passo nós estamos. É eu que mudo aqui ou é você que muda, amigo? Roberto. Como foi tu que colocou, você consegue mudar. Ah, tá. Achei. Beleza. Estou aprendendo essa ferramenta aqui. Ótimo. Só não estou... Isso, agora eu estou vendo ela. Queridos, é muito importante para nós entendermos aqui um pouco a cronologia, tá? Primeiro aspecto, nós temos aqui, desde a época de Abraão, Moisés, aí temos o primeiro rei, Davi, aí temos a época dos juízes, aí temos a época de Elias, os profetas e os reis, né? Aí chega em Jeremias, e aqui vem o exílio da Babilônia, tá? Aqui, essa datação, há divergências, tá? Há divergências, mas aqui está a datação de 587, outros dizem 589, quando começou o exílio babilônico, outros dizem, aqui minha Bíblia fala 607. Então, nós temos aqui essas datas. Eu gosto de contextualizar e começar essa história já contando a história de Isaías 39, ou você pode ler em 2 Reis ou 2 Crônicas também. Eu gostaria que vocês abrissem aí. Na verdade, aí está Isaías, mas eu vou pedir para vocês abrirem lá em 2 Crônicas. Deixa eu ver se vai ser 2 Crônicas ou 2 Reis, perdão. 2 Reis, capítulo 20, nós temos a história de Ezequias. Estava vindo uma sequência de reis maus, o vô dele é um rei bom, aí depois vem o pai dele, o rei Acás, que era um rei horrível, era um rei que realmente seguiu os caminhos do mal. Eu fiz uma pregação, eu vou até postar no meu canal sobre esse tema, e eu vi que nesse sermão eu explanei, mostrando como o pai dele foi um rei mau. Depois, Ezequias foi um rei completamente oposto. Até a Bíblia fala que antes dele não teve nenhum igual em Judá, e nem depois dele. Ele foi o rei mais consagrado a Deus, fez várias reformas, fez muitas coisas. E depois, lá no final da sua vida, ele manda o profeta Isaías com uma mensagem falando, olha, prepara a sua casa, arruma a sua vida, porque você vai morrer. Você está com uma doença, que essa doença é para a morte. E naquele momento, ele começa a buscar o Senhor, fala, não, Senhor, olha só, eu fiz muitas coisas, eu obedeci os seus mandamentos, eu segui a sua vontade, eu fiz o teu querer, então eu preciso... e ele pediu a Deus, né, por vida. Aí, logo depois, nós vemos aqui que Isaías voltou, está no capítulo 20, no verso 5, e ele voltou com a mensagem, tá bom, vou te acrescentar 15 anos de vida. Deus deu essa bênção, eu questiono se era da vontade de Deus, principal, né? Eu lembro que Ellen White tem muito uma palavra no Patriarcas e Profeta, inclusive é o livro que realmente, quando eu voltei para Deus, ele e a Bíblia, Patriarcas e Profetas, a Bíblia foi o que alcançou muito meu coração.
fica a dica aí para quem tem filhos jovens, quando despertar o interesse por assuntos espirituais, dê a eles esse livro, coloque para ler o capítulo de Sansão, que é fantástico, ou ainda coloque também para ler os 4 primeiros capítulos, que, nossa, tira muitas dúvidas que eu tinha, tirou muitas dúvidas, e ali tem uma frase escrita assim: Israel deixou de viver o máximo bem. Isso é muito profundo, queridos, porque Deus tem um máximo bem para nós. Deus tem um máximo bem, aquilo que de melhor poderia acontecer. Mas muitas vezes ele dá um plano B, que não é o máximo bem, mas quem sabe só um bem. Aí tem o ruim, aí tem o menos pior, aí tem... Eu vejo a misericórdia de Deus ao lidar com isso, né? A gente vê isso na Bíblia. E aqui eu questiono se Deus queria o máximo bem para Ezequias, naquele caso, ele descansar, ele morrer. Porque a gente vê que acontece algumas coisas. A segunda, que não vai ser o tópico aqui, porque não é o assunto de hoje, se você vê no capítulo 1, no capítulo 21 de 2 Reis, no verso 1, mostra que quando Manassés, um dos piores reis de Israel, que reinou por 52 anos, ele nasceu quando ele tinha 12 anos de idade, quando ele começou a reinar. Ou seja, foi dentro desses 15 anos de vida a mais que Deus deu a Ezequias. Não era para Manassés ter nascido, caso ele tivesse morrido ali. Mas outra coisa que aconteceu foi que Deus deu um sinal de mudar. Eu não sei, agora eu me esqueci, mas pela lógica, se não me engano, Deus fez parar a rotação da Terra, acho que é isso. Alguma coisa assim, moveu os astros de alguma forma que a contagem que era solar, com a sombra, ela mudou. E aí o mundo inteiro ficou sabendo desse grande milagre. E aí, lá de um país muito distante, olha só, no verso 12, nesse tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia. Então, eles mandaram uma comitiva de pessoas. O reino da Babilônia era pequeno. Isso aqui aconteceu mais ou menos uns 100 anos antes da conquista de Babilônia. Era um rei pequeno, irrelevante. E aí foi ali com o intuito de saber o que aconteceu. Era a oportunidade deles, naquele momento, testemunhar de Deus. Só que ele mostrou todos os teus tesouros. E ali o profeta Isaías vem e pergunta para Ezequias: Ezequias, o que você mostrou? E Ezequias, né, teve um momento que subiu para a cabeça, muito orgulho, né? Aí vem, então, a sentença, no verso 17. Vem dias que tudo que houver em teu palácio e tudo que os teus pais entesouraram até o dia de hoje será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, diz o Senhor, até mesmo os teus filhos que descenderem de ti e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio da Babilônia. Então a gente tem aqui, em 2 Reis, a palavra eunucos, e temos também lá em Daniel, agora voltando para Daniel, nós temos no verso 3, e disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real dos nobres, jovens em que não havia nenhum defeito, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, versados em conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinadas as letras e a língua dos caldeus. Então, eles aqui diz, juntando esses dois textos, no capítulo 20 de 2 Reis, fala para que eles sejam eunucos. Então, a gente acredita, tem pessoas que não acreditam, mas eu acredito que eles foram feitos eunucos, né? Porque ali na Bíblia fala, eles serão eunucos, eles serão para que sejam eunucos. E eunucos, vocês sabem, existe pelo menos era o que acontecia, a castração destes homens para que eles pudessem ter, de maneira sem perigo, ali estar perto das rainhas, as princesas, rainhas ali do reino. Então, o que eu acredito hoje. Há pessoas que não acreditam nisso, mas a gente vê o que aconteceu por conta dessa situação de Ezequias e do pecado do povo de Deus em geral, inclusive dos reis. Há muito que nós poderíamos falar. Eu quero só dar mais uma contextualizada. Eu fiquei com medo de não dar certo. Eu acho que não vai dar certo isso aqui, porque eu achei que eu ia poder compartilhar a tela, Roberto, para poder dar um zoom, mas não tem problema. Tá? Mas eu vou mostrar aqui o que eu queria mostrar.
Opa, acho que eu botei isso. Mas se vocês pesquisarem aí, vocês vão poder ver. Nós estamos aqui embaixo, lá embaixo, onde está a queda de Jerusalém. Tá bom? Aqui mostra algumas coisas, depois vocês podem ver. É legal saber as datas, saber para vocês terem em mente o que estava acontecendo. Então, nós temos alguns profetas simultâneos, Jeremias, uma parte de Sofonias também, Abacuque e Ezequias viveram ali no mesmo período, o que nos faz ler aí esses livros, às vezes, de uma outra maneira, né? Então, a gente vê que Daniel possivelmente tenha sido, foi afetado positivamente pelos ensinos de Jeremias, Daniel e seus amigos, né? Então, queridos, nós temos outras profecias também, aqui em Ezequiel, não vou ler, mas que mostra uma previsão de que Nabucodonosor tomaria. Então, a gente tem profecias lá de 2 Reis, profecias de Ezequiel, da tomada de Babilônia, muitos anos antes disso acontecer, que era algo, de certa forma, improvável, porque a Síria, o Egito eram reinos muito fortes, e a Babilônia veio e destruiu eles. O que me acha interessante também, queridos, hoje em dia, vivendo na história deste mundo, muitas vezes a gente... vocês vão ver que eu gosto de fazer aplicação para hoje, senão isso tudo não fica tão legal. A gente vive de uma forma que às vezes se esquece, é que Deus quem tira reis e põe reis. Se você vê no verso 2, Deus entregou nas mãos de Babilônia as nações do mundo. E depois Deus entregou Babilônia na mão da Medo-Persa. Essa história das profecias bíblicas nos traz conforto em saber que Deus está no controle de tudo. E nós precisamos confiar nele. É claro que devemos orar, devemos ter o nosso pensamento de que é certo e errado, mas Deus coordena, não deixando os reis deste mundo passar do seu limite. É claro que você vê que o povo de Deus foi afetado pelos reis, o plano de Deus não era como ele gostaria, mas chega um momento que ele fala, basta, até aqui deu. Outra coisa importante que eu gostaria de tratar com vocês, aqui está em Jerusalém, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, eu imagino que não, mas ali no cantinho vocês verem Jerusalém, eles foram retirados de Jerusalém e seguiram essa setinha, esse caminho roxo, por todo esse caminho até chegar lá no canto, em Babilônia. Eram cerca de... Quer ver que eu anotei aqui, mas eram cerca de 1.600 quilômetros a pé. Você imagina, eles eram da linhagem real, jovens, cerca de 18, a Ellen White fala 18 anos de idade, levados por uma distância de 1.600 quilômetros. Eu fico imaginando eles chegando ali na Babilônia, aonde era o centro do mundo na época, contemplando aqueles prédios da época, né, construções, jardim suspenso e tudo que havia, entrando com aqueles portões de Babilônia. Os portões de Babilônia acreditam-se que tinham, alguns estudiosos acreditam que tem cerca de 60 metros de altura, um prédio de 20 andares, entrando para olhando aquela magnificência. E se você voltar na história de Moisés, Ellen White fala também que Moisés foi, de certa forma, afetado, o seu caráter, por várias coisas, mas uma das coisas pela arquitetura do Egito, porque trazia, assim, o poder humano em exaltação. Então, eles chegaram ali, é como se nós fôssemos deportados aqui para os Estados Unidos, chegássemos ali em Nova York, naqueles prédios gigantescos, naquelas construções maravilhosas, e cria aquele senso de poder humano. E ali, um lugar onde tem menos natureza, mais construções, onde a gente, de certa forma, olha mais para o humano do que o divino. E o rei da Babilônia era um rei, Nabucodonosor, era extremamente estratégico, político e sábio, porque o que acontecia antes, a Síria vinha, por exemplo, a Síria, né, um reino cruel, eles vinham, tomavam o reino e matavam os da linhagem real, os sábios, eles arrebentavam. Ficava só o povo lá do campo para poder pagar tributos da produção que eles tinham, colocavam o reino lá que eles queriam. Já Nabucodonosor tinha uma outra estratégia, eles tinham um reino fantástico, magnífico, e falavam assim, bom, eles saíram lá do reino deles, agora eu vou oferecer tudo que há de melhor e vou convencê-los
a me seguirem. Assim eu vou ter a nata de todas as nações, nata no sentido daquilo que a gente conhece como aquelas pessoas mais inteligentes, mais sábias. Eu vou reunir delas da Síria, vou reunir da Assíria. Percebo que tem Síria e Assíria, né? Aí tem aí o Egito, eu vou pegar de Jerusalém, vou pegar de todos esse pessoal, não vou matar não, vou matar só aqueles rebeldes, aqueles que se demonstraram rebeldes contra mim, mas essa nata eu vou trazer para cá, eu vou cuidar deles, eu vou converter eles para a minha religião, eu vou mostrar o meu poderio, eu vou dar melhor comida, melhor bebida, eles vão amar ficar aqui, e aí, queridos, aí eles serão meus. E esse era o objetivo de Satanás para com os filhos de Deus, né? Quanto tempo eu tenho, amigo? Esqueci. Se puder me falar aí, eu sei aqui coordenar um pouco o estudo, porque eu sou muito empolgado no estudo, eu gosto de contar minúcias. Se você puder me mandar depois aqui no privado, eu olho, tá bom? Deixa eu até abrir aqui. Vamos lá. Então, queridos, aqui nós estamos no momento onde eles ensinariam, no verso 4, no final, eles ensinariam o quê? As letras e a cultura dos caldeus. Então, a gente percebe que houve ataques. Deixa eu passar para o próximo slide. Houve conflitos dos sentidos, o conflito dos sentidos e o desafio cultural. Então, a gente vê isso claramente acontecendo aqui. A letra, eu não sei se... Eu estou aqui estudando algumas línguas que a gente tem que aprender no teológico, a gente tem que aprender o grego e a gente tem que aprender o hebraico. A construção da língua na época, ou acho que em todas as épocas, reflete muito dos ensinamentos que a gente quer passar. Olha que interessante, vou contar só uma coisa do hebraico para vocês entenderem a profundidade desse ataque que foi dado no sentido da mente de ensinar a língua. No português, nós temos a primeira pessoa. Qual é a primeira pessoa do singular? Eu. Segunda, tu. Terceira, ele. Às vezes não parece significar nada, né? Quando a gente vai na primeira pessoa do hebraico, começa com ele. E só depois vem o eu. Então é ao contrário. Por quê? Em primeiro lugar, é ele. E depois eu. Já na nossa sociedade, primeiro eu, depois ele. E demonstrando aí a cultura da língua foi criada justamente para demonstrar muitas partes da Bíblia. Você consegue, só entendendo e aprendendo hebraico, você consegue entender princípios cristãos na forma de falar, no que você ouvia. Não é à toa que tem poesias que, ao ler no português, a gente se perde, porque quando são pronunciadas, a própria forma da pronúncia, ela já traz ensinamentos, e acho isso incrível. Vale a pena você aprender. No canal Fala Sério Pastor, ele tem uma playlist lá onde ele ensina ali o hebraico, é muito legal. Então, ao ensinar uma nova língua, ele queria que eles esquecessem da sua língua materna, onde eles tinham a sua forma de aprender, onde ensinava a respeito da sua vida. E a cultura dos caldeus era algo que também que eles queriam, as letras, perdão, cultura mais para frente, mas justamente atacava um ponto muito importante. Deixa eu só passar para o próximo. Tá, é isso. Que é justamente essa cultura. Quando você fala de língua e letras, você está falando da cultura. Queridos, a cultura dos caldeus era muito diversa. Muito diversa. Os cultos eram muito atrativos para a carne humana. Então, era muito fácil a gente resvalar os pés para o lado errado. E Daniel, em Babilônia, é um tipo do nosso povo para o nosso tempo. A gente não tem um lugar onde a gente reúne todos os adventistas e tem tudo ali. Nem é propósito de Deus hoje que seja assim. Como a gente sabe, que não deveria fazer grandes aglomerações do povo de Deus, deveria se espalhar pelo mundo. Nós somos cativos, por assim dizer, no meio de Babilônia, assim como Daniel. Nós achamos que também, ao aprender a letra, a língua do povo, não estou falando que a gente não deve aprender línguas, por favor, mas que a gente vai ter ataques no sentido cultural também. O mundo tem sua cultura. O mundo tem sua cultura de como viver, como se vestir, como comer,
o que beber, como namorar, a respeito da vida, de orientação sexual, de como ter uma família. O mundo ele tem a sua cultura. E quando a gente está imerso nessa cultura, a gente acusa, às vezes, Israel de falar assim, como Israel deixou a sua cultura, a sua identidade, e passou, então, a adotar a cultura dos povos das nações vizinhas, porque eles queriam ser como as demais nações. Queridos, para nós é a mesma história, quem sabe até mais fácil. A gente está hoje vivendo culturas que a gente esquece disso, né? Eu não vou entrar aqui no assunto, mas nós temos, por exemplo, exageros da cultura, numa época muito machista, agora feminista, marxista, aí tem um lado extremo da direita, tem o lado extremo da esquerda, é uma bagunça toda, mas tem um prato para cada um. Aquilo que você, a carne busca, o mundo tem ali de sobra essa cultura. E às vezes na igreja, a gente nasce dentro de um contexto, vai na faculdade, aprende lá, e a gente acaba absorvendo traços dessa cultura e trazendo para dentro da nossa adoração, para a nossa vida. E é incrível perceber isso, né? É a mesma coisa que a gente, por exemplo, lá do mato, tipo, pessoas do lugar frio. Tem uma amiga nossa que está na Suécia, e lá na Suécia é conhecido como um dos países mais felizes, mesmo tendo assim épocas que o sol entra, nasce ali, acho que 8 da manhã, 9 da manhã, e 3 da tarde acabou o sol. Como que pode ser um país feliz? Eles são modestos, sua vestimenta é humilde, eles não gostam de se aparecer, os carros são mais antigos, são mais modestos. E então eu fico imaginando alguém da Suécia vir para Copacabana. Você imagina o choque cultural de ver ali todo mundo anda bem vestido na Suécia, as mulheres não ficam mostrando seus seios, suas pernas, os homens não ficam mostrando seu dinheiro. Você pode ver, tem reportagem secular falando disso lá da Suécia. Mas imagine ele chegando agora no contexto cultural de Copacabana, onde todo mundo é acostumado a andar de maneira bem leve, porque é muito calor, a mulher ali com decotes, vestido curto, homens com roupa bem grudadas, assim, para se mostrar. E a gente vê isso, de repente, é um choque cultural. Mas imagina eu ou você que se morássemos nesse lugar, ou aonde a gente mora mesmo, às vezes a gente vive de uma forma que a gente... esse aqui não tem nenhum problema, esse aqui é como eu nasci, como eu vivi, usar isso, usar aquilo não tem problema. E a gente acaba absorvendo, assim como eles, esses trejeitos da cultura também. Vamos para o próximo verso. Então, da mesma forma como eles foram atacados nesse sentido, queridos, cuidemos para que nós também não caiamos naquilo que eles foram provados. Verso 5. O rei lhes determinou uma ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Aqui tem um outro ataque. Um ataque, como eu disse, de todos os lados. Nós temos o ataque mental, ensinando a língua e a cultura dos caldeus. Nós temos agora um ataque físico, da qual eles tomariam vinho, comeriam as carnes, tudo que tinham ali daquela época, carnes impuras, a gente sabe, sacrificadas a ídolos, e tinha tudo aquilo que era o de melhor. É como se hoje você chegasse em Nova York, tivesse um prato assim maravilhoso de doces. A gente tem isso em festa às vezes, né? Doces, salgados, fritos, todos os tipos de carne impura, de todos os jeitos, e aí todos os tipos de bebidas, e dessem, vocês vão se alimentar dessas coisas. Sabe, queridos, quantas vezes a gente já faz parte do manjar do rei e do vinho que ele bebia? Nas nossas próprias casas, muitas vezes entram alimentos que nunca deveriam entrar. E a gente acaba absorvendo e caindo no ataque físico que foi contra eles também. Agora, um dos próximos ataques que a gente vê, olha no verso 6. Entre eles, leia comigo, entre eles se achava um dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha o outro ataque. Verso 7. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel,
o nome de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e de Misael, o de Mesaque, e de Azarias, de Abednego. Os nomes bíblicos, geralmente, os pais colocavam nomes bíblicos daquilo que eles gostariam de ver desenvolvido nos seus filhos. Então, se a gente vê aqui, olha só, o nome de Daniel significava, se não me engano, olha, eu esqueci de colocar aqui, mas eu tenho aqui, rapidinho, aqui só está o que foi transformado. Deixa eu pegar aqui o que era. Vamos lá. Só um pouquinho. Aqui. Daniel significa, você pode anotar na sua Bíblia aí, Deus é meu juiz. Ananias, Deus é gracioso. Misael, quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Lembra Miguel, né? Azarias, o Senhor ajudou. Agora a gente vê aqui os nomes que foram colocados, tentando mudar o quê? O nome não era só o nome era identidade. O Beltesazar, Bel protege o rei, um deus lá, né? Sadraque, inspirado por Aku, que era um deus lá também. Mesaque, quem é como Aku? Olha só, gente. Foi escolhida a dedo, né? Antes era quem é como Deus, agora quem é como Aku. E Abednego, servo de Nego, ou Nebo. Isso aqui era um ataque contra a identidade deles. Amado irmão, você não é um brasileiro apenas. Você nasceu no Brasil. Mas nós somos cidadãos do céu. Nós somos adventistas do sétimo dia. Este nome carrega uma identidade profunda. Ser cidadãos do céu, ser nação, fazer parte da nação santa, escolhida, separada para um propósito solene, de proclamar ao mundo a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, faz de nós que tenhamos uma identidade específica. Essa identidade envolve toda a nossa existência, envolve como eu vivo, envolve o que eu como, envolve o que eu bebo, envolve se eu faço exercício ou não, envolve como eu me visto, envolve como eu gasto o meu dinheiro, envolve a profissão que eu tenho e como eu exerço essa profissão. Eu não tenho, eu sou desenvolvedor de software, não sou desenvolvedor de software, sou missionário disfarçado de desenvolvedor de software. Advogado não é advogado, médico não é advogado, médico. Nós não temos a nossa própria profissão, nós somos missionários, queridos. Todo adventista, todo filho de Deus nasceu para ser um missionário. Agora, as outras profissões, na verdade, são disfarces. Então, queridos, a forma de a gente ordenar o nosso lar, culto familiar, nós nascemos para ser, lá está em Coríntios, né, que fala, espetáculos aos anjos, aos mundos e aos homens. Por isso que Deus deixou, além da Bíblia, 110 mil páginas do Espírito de Profecia, revelando para nós essa identidade. E nós, como povo, temos perdido essa identidade. Nós temos adorado na igreja, muitas vezes, na nossa casa, a Deus, como o mundo adora aí fora. Nós temos absorvido traços culturais trazidos pela nossa própria vida. Há muitas mulheres que falam que não são feministas, mas vivem como feministas. Há homens que vivem de forma errada nesse sentido também, exercendo um autoritarismo em casa e não a autoridade sacerdotal do lar. Durante muito tempo, queridos, eu também, mesmo estando convertido, não entendi a sagrada responsabilidade de ser um sacerdote do lar, um pastor do lar. E quem puxava para fazer o culto, quem puxava para fazer as coisas dentro de casa era minha esposa. Até que eu percebi que porque ela estava porque eu não estava assumindo o meu posto de responsabilidade, eu percebi que como ela fazia a parte espiritual,
Quem que é mais confiável para tomar decisões? Homem ou mulher nesse caso? É a mulher, por quê? Porque ela buscava, minha esposa, buscava mais a Deus do que eu. Organizava as coisas espirituais dentro do lar. A hora que eu via, na verdade, eu perdi a minha identidade como homem, como quem vai guiar a família aos pés de Cristo, para os caminhos corretos. Aí dá um monte de homem amarrados, como lá diz Jesus, né? Que quando o ladrão Satanás quer entrar no lar, né? Eu estou parafraseando, né? Primeira coisa que se faz, o que é? Amarrar o homem. O ladrão quer entrar, amarra o homem, que está tudo certo. Há homens amarrados dentro de casa, deixando de cumprir o seu propósito como identidade sacerdotal dentro do lar. Querido, nós temos que levar isso muito a sério. Muito a sério. Precisamos de uma conversão. Porque nós estamos, assim como Daniel, sendo atacados a todo instante. A todo instante. Na mente, na cultura, na identidade, no físico, para que nós nos tornemos como eles. E não sejamos a diferença que Deus quer que nós vivamos, ou sejamos, neste tempo tão solene. Eu faço um convite para você. Reflita um pouco sobre isso. Leia Lar Adventista, Ciência do Bom Viver. Leia, um adventista não poderia nem assim, passar pela mente que não leu a série Conflito, dos 5 livros, o Patriarcas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos, Desato às Nações e o Grande Conflito. Esses livros deveriam ser, Caminho a Cristo, deveriam ser obrigatórios. Caminho a Cristo deveria ser um de bolso para ler sempre, junto com a Bíblia, ler. Nós deveríamos ter estudos bíblicos mais gravados na nossa mente, para que não importa se você dá estudo bíblico ou não, há pessoas que vão perguntar a respeito da sua fé, e você tem que saber o que você crê. Então a gente precisa agora realmente incorporar aquilo que nós nascemos, para aquilo que nós viemos à existência. Nós somos adventistas do 7º dia, e esse nome carrega uma identidade específica. E isso vai ser o tema, inclusive, do próximo DYC, do próximo ano. Faça plano para estar conosco. Identidade e missão do remanescente. Verso 8, vamos lá? Como se portou, né, Daniel e seus amigos. Daniel, porém, verso 8, propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria eles os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que estão os vossos iguais, que são vossos iguais? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Queridos, a gente pode tirar detalhes aqui importantíssimos. Primeiro de tudo, Daniel se propôs. Ele não viu porta aberta, a porta estava aparentemente trancada. Você desobedecer ordens ali não era brincadeira, era a face da morte. E ele sabia que ele estava correndo risco de vida, de se posicionar, de não se contaminar com as iguarias do rei. Ele se posicionou e depois Deus abriu as portas. Se você começar a ler os testemunhos que nós temos para o povo dessa época, você vai ter que se posicionar diante das verdades que você vai estar aprendendo em todas as áreas da vida. Como Daniel, você é chamado a se propor no coração, com a força que Deus dá, para viver esta identidade. No quesito alimentar, Daniel se propôs não se contaminar com a porção do manjar do rei. Queridos, primeiro aspecto importante, ele era firme. Eu nasci num lar adventista, como eu falei para vocês, mas a minha família absorveu a cultura deste mundo em muitos aspectos. Sou filho de gaúcho, minha mãe é campograndense, sou do Mato Grosso do Sul, e lá nós tínhamos, agora eu vou falar desse aspecto, tá, gente? Vou falar do aspecto aqui de alimentar. Nós tínhamos uma alimentação horrível. Eu fui criado maior parte do tempo no campo, no sítio da minha avó. Isso me ajudou a ter uma melhor saúde. Meu pai tinha
cabra, então tomava leite de cabra, mas com café já, desde pequeno. E agora, quando eu fui crescendo, minha mãe, no começo, assim, quando eu era pequeno, minha mãe até cuidava um pouco, né, da nossa saúde, mas não liam os materiais, né, ou não viviam os materiais que nós conhecemos sobre saúde e o estilo de vida, né, os 8 remédios naturais, não é apenas alimentação, são 8 remédios naturais. E ali eu lembro que eu comia muito mal, eu não comia salada, eu não gostava de fruta, só coisa branca, muita carne, muito Coca-Cola, muito refrigerante. Escondido da minha mãe, eu ia lá, abria a lata de leite condensado, depois do almoço, colocava Toddy de leite ninho e comia ela inteira. Quando Jesus alcançou o meu coração, eu tive uma percepção que eu deveria cuidar da minha mente. E a mente, em consequência, tudo aquilo que entrava pela minha mente. Uma delas é a alimentação, que afeta diretamente a mente. Se você não estudou sobre isso, você pode ler no livro Conselhos sobre o Alimentar, o efeito, né, disso, e também Medicina e Salvação, fala bastante sobre o efeito da comida na mente. Hoje a ciência mostra de maneira bem clara. Mas como eu criei um amor tão grande por Jesus, e eu queria me aproximar mais dele, eu vi estar mais próximo, mais íntimo de Jesus, eu percebi que eu deveria mudar o meu estilo de vida. E eu assisti uma série de vídeos, junto com os jovens da igreja da Central de Campo Grande, uma série de vídeos do pastor Kowalczuk. É uma mensagem muito forte, a gente ouviu assim, nunca tinha ouvido aquilo, porque na igreja geralmente não pregava, e foi muito impactante. A gente joga e fala, gente, a gente está vendo tudo errado, o que a gente faz? Mas eu não tive força para mudar, eu quis mudar, tentei, não deu certo. Mas depois, quando eu estava procurando alguém para casar, não vou contar aqui a história, está lá no meu testemunho, quando eu conheci a Inara não nasceu no lar adventista, ela veio do mundo, quando ela se converteu, ela já adotou por um teste a dieta vegetariana. Nunca vi uma menina que amava tanto a Jesus. Sábado à noite, ela gostava de ficar lendo a Bíblia e falando com Jesus. E aí eu fico triste, sabe? Porque a nossa juventude ama o mundo. Vai na igreja, mas sábado à noite gosta de ver as coisas do mundo. Quantos anos eu fui assim, queridos? E ao contemplar esta moça, essa jovem, que vivia dessa forma, aquilo me impactou, sendo de berço adventista, já tendo voltado dos caminhos de Deus, evangelizando lá os jovens. De 5 horas da manhã, a gente estava na praça, fazendo culto no domingo. Depois a gente ia ali fazer confraternização com os jovens, era uma benção. Mas aquilo me impactou muito. E ela começou a orar por mim, a gente começou a conversar. Ela começou a orar para que Deus me desse força. Eu lembro que eu tomei uma decisão com meu irmão mais novo. Eu falei, maninho, vamos virar vegetariano? Gente, a primeira vez que eu vi um vegetariano, me deu um embrulho no estômago, assim, de pensar na possibilidade de me tornar vegetariano. Eu tinha pavor. Era um pavor, assim, tinha trauma de pensar. Eu, filho de gaúcho. E ali eu vi que Deus pôs um poder sobrenatural e me deu essa decisão de tomar essa postura. Eu continuei comendo no mesmo restaurante que eu comia quando eu estava na Federal, lá no Mato Grosso do Sul, mas Deus me deu força, eu não sei de onde veio de Deus, não sei de onde veio de Deus, de não mais comer aquilo. Comecei por este item, depois foi mudando, a gente começou a namorar, eu e Nara, e a gente começou a aprender novas coisas, novas formas. Era horrível a nossa comida, porque não tinha muitas opções para comer, e a gente não aprendeu, até que a gente foi fazer um curso de 1 mês no Espaço Viva, curso de evangelismo, saúde. Quem quer saber mais, Roberto, fala para esse pessoal dos cursos de 1 mês, que vai ter agora em janeiro, vai ter um lá no Mato Grosso do Sul, onde aprende culinária saborosa, maravilhosa. Depois que a gente aprendeu aquilo ali, nossa, abriu um horizonte. Mas eu lembro que, para mim, Deus me deu poder com a carne, mas com brigadeiro eu tive que lutar. E foi uma luta cruel, porque eu era viciado. E até hoje, eu fico... lógico, faz muitos anos que eu não como, mas eu sinto a dor da luta, né? Porque foi muito difícil para mim, mas Deus me deu força, porque Ele me deu força de... Assim, primeiro passo, a gente decide e fala, Senhor, agora socorro, me ajuda, eu não tenho força. E a primeira coisa, quando você vai tomar uma decisão dessa, para você ter força, você tem que se munir de conhecimento. Quando eu queria parar com o brigadeiro, eu não queria estudar sobre açúcar. Eu fui lá nos livros de alemão e falei, Senhor, eu não quero ler isso aqui, que coisa chata, nossa.
mas eu tenho que ler porque eu amo o Senhor Jesus, então preciso mudar isso aqui, e aquela luta. Eu pensava, Senhor, o Senhor quer que eu seja infeliz? Antes de mudar a minha alimentação, tudo isso aqui, você quer que eu seja infeliz comendo? Que miséria que eu vou ser. Eu sempre fui muito aberto com Deus, assim, né? Ficar escondendo, não. E aí, hoje eu posso dizer, queridos, eu sou muito mais feliz comendo hoje do que eu era no passado. Hoje, minha esposa, bênção de Deus, bênção que o Senhor me deu. Quando eu decidi voltar para os caminhos de Deus, Deus mudou, me tirou ela do nosso relacionamento ruim, tirou eu do relacionamento ruim e uniu nós dois. Ela preparou aqui, está grávida, minha esposa está com 7 meses, mas muito bondosa, preparou para nós aqui em casa uma quiche de palmito feito com castanhas de caju e um bolo de cenoura que eu amo, mas feito com fermento de pão. Sem glúten. Ela fez a gente come glúten, a gente entende diferente esse assunto, depois quem quiser conversar sobre isso, tudo bem, mas ela fez hoje alimentação sem glúten, cobertura de alfarroba, maravilhoso, e eu assim comia assim, nossa, estava muito bom. Então, queridos, hoje eu sou muito mais feliz comendo do que antes. Parênteses feito, vamos já indo para o final aqui do nosso estudo. Quero também trazer outras coisas, é muito importante posicionamento, mas perceba uma coisa, Daniel achou graça e misericórdia, Deus deu a ele, né, diante do chefe dos eunucos. Queridos, eles não eram chatos. Há muitos vegetarianos chatos, que vai comer e já fica apontando, isso ainda é para comer, como se faz um negócio desse, Coca-Cola faz mal, carne faz mal, isso nunca deveria ser comido, e a pessoa se torna chata. E ninguém quer ficar perto dessa pessoa. E eu tenho certeza que Daniel não ficar falando, ô chefe dos eunucos, você está comendo aí, meu? Não, isso aí faz mal, rapaz, faz isso não. Não estou falando, tem um momento certo, quando a pessoa se abre para falar, etc. Mas, queridos, eu e minha esposa adotamos uma estratégia. Quando a gente quer alcançar a pessoa para a verdade da saúde, a gente faz um alimento saboroso e chama para lá comer em casa. É assim que a gente procura fazer. Eu imagino que Daniel era muito sábio, era uma pessoa amável, querida, as pessoas gostavam de ficar perto. Nós precisamos ser pessoas amáveis. Muitas vezes a gente só quer falar daquilo que a gente quer falar. Eu adotei uma postura. Pergunte mais sobre a pessoa, sobre a vida da pessoa, se interesse pela pessoa que está convivendo. Eu vou ainda no churrasco de família. Eu faço um pão de alho lá com maionese saudável, faço ali nossos pratos, eles comem nos nossos pratos, eles amam, e assim, a gente vai dando testemunho disso, então a gente sempre está se relacionando com as pessoas, isso é muito importante, tá? Claro que tem um momento de estar com Deus, se retirar, mas também precisamos ser luzes. Eu quero que eu vou abrir aqui um texto, queridos, eu queria que vocês tivessem isso em mente. Uma das verdades que Deus nos colocou é a orientação sobre vida no campo, isso é muito importante. Eu e minha esposa, depois que a gente ouviu isso aí, a gente sempre morou em campo. Aqui a gente mora em semicampo, aqui do lado é um sítio, tem uma visão bonita. Então, dentro do possível, daquilo que Deus permite para cada um de nós, devemos estar vivendo isso. Mas eu quero ler um texto que traz equilíbrio, que está em Provérbios. Rapidinho. Provérbios 18:1, que diz assim: aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós não devemos viver isolado. Quando a gente morava no campo, lá no Mato Grosso do Sul, a nossa casa sempre tinha pessoas para vir visitar, conhecer o nosso estilo de vida. A gente recebeu, por exemplo, meu primo, que era ateu, não conhecia essa verdade, ficou um mês conosco em casa. A gente frequentava todos os sábados a igreja, por isso que não é um momento de fugir para longe, é um momento de estar, como Deus abriu as portas, próximos à cidade, para você frequentar a cidade. A gente atuava na igreja. Quando a gente veio fazer o teológico, minha esposa ia ser colocada na central de Campo Grande como responsável pela parte de saúde, eu, um dos anciãos e secretário da igreja. Então a gente era atuante, mesmo com a identidade que Deus gostaria que nós tivéssemos sobre todos os aspectos, não viver isolado. Não vive isolado. A gente precisa entender e colocar os princípios da Bíblia. A gente morava retirado, mas faça acesso às cidades. Nós íamos e iriam, todo final de semana estávamos lá para atuar e trazíamos pessoas para o nosso retiro ali também espiritual.
Tá bom, queridos? É algo importante a dizer, porque tem muitas pessoas levando para o desequilíbrio essa preciosa mensagem, colocando o tempo que cada pessoa tem que ir, como deve ir, ou ainda, além disso, fugindo para as montanhas que nem consegue visitar mais a igreja. Isso é errado. A Bíblia diz isso aqui. A gente tem que seguir os preceitos bíblicos. Nós temos que juntar todos os escritos, unir e formar um equilíbrio. E a Bíblia fala lá também que não deixe de congregar como é costume de alguns. Tá bom? Que Deus nos ajude a viver as verdades que Deus nos confiou de maneira equilibrada e sábia. Então, Daniel era uma pessoa amável, querida. As pessoas gostavam de ficar perto dele. Ele achou graça diante dos olhos do chefe do eunuco. Ele achou graça diante de Nabucodonosor. Ele achou graça diante do rei Ciro, rei Dário, perdão. E ele achou graça diante de todo mundo, porque ele era uma pessoa amável, querida, se importava e fazia o seu melhor. Quer ver? Vamos seguir aqui o que aconteceu? Então disse Daniel, verso 11, ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Ananias, Daniel, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti, verso 13, o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, assim proceda para com teus servos. Verso 14. E ele concordou e fez isso, experimentou 10 dias. Queridos, nós temos lá na escola de Madison uma semana que o pessoal fica passando, faz lá uma desintoxicação e começa a viver os 8 remédios naturais. Temos 2 pessoas não adventistas essa semana lá, que está tendo um programa de vida saudável. A gente está fazendo algo bem simples, algo bem em conta. Nós não temos muita estrutura de hidroterapia ainda, etc. Mas eu tinha sido passado 3 dias e a mulher que não conseguia dormir de dor falou que já está querendo ficar lá 1 mês. Outra quer ficar 3 meses, as 2 não adventistas. Uma quer estudar a Bíblia com a gente. A outra falou que conseguiu dormir, então ela quer ficar mais tempo lá. Queridos, pouco tempo vivendo dentro da identidade de saúde, porque são vários aspectos da identidade, aquilo que Deus quer que nós vivamos, muita diferença se faz. E o que aconteceu com eles? Verso 15, ao final de 10 dias, pareceram seus semblantes melhores do que eles, e estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Essa palavra robustos aqui, se você coloca aí depois no original, tem como você acessar a Bíblia hebraica, é bem interessante fazer esses estudos, gente. Você vai vendo. Robustos, isso me ensinou muito. Eram mais, hoje a gente podia falar assim, mais corpudo, ou mais, não gordo, mas assim, mais cheio. Robustos, parecia visão de saúde. Se você ver lá esse meu vídeo aí que está no Namoro à Missão, você vai ver a diferença. Olha aqui para mim agora e olha lá, eu estava muito magro, mas muito magro. Porque eu fui eu estava no extremo e fui para outro extremo na questão alimentar, de privando coisas que fazem bem para a saúde e não fazendo exercícios para fortalecimento muscular como eu poderia fazer e não fazia. Era muito corrido, muita coisa, mas a gente acaba não fazendo. Enfim. Então, eu percebo aqui eu anotei, inclusive na minha Bíblia, significa firme, gordo no sentido de cheio, não de gordo mesmo, de gordura, alimentado, farto. Queridos, faça exercício de fortalecimento muscular. Isso é muito importante, para que a mensagem de saúde não venha a ser uma mensagem que as pessoas falam: nossa, eu não quero ser como essa pessoa. Por quê? Está parecendo que está doente. Eu parecia que estava doente. Hoje, eu entendo que está bem melhor do que estava antes. Tenho muito para melhorar ainda. Eu e minha esposa agora estamos firmes no exercício físico, que se é algo mais importante do que alimentação é exercício físico. Tanto aeróbico como anaeróbico. Nós precisamos dessas bênçãos que Deus deu. Então vamos lá. Verso 16. Desta sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deveriam beber, ele dava legumes. Só uma coisa, eu não estou falando que é errado ser magro, mas aqui mesmo eu conheço um rapaz que é bem magro,
mas ele tem bastante força nos músculos. E eu penso que nós precisamos buscar isso, não no sentido de se achar, de querer se mostrar, de ficar bonito, aquela coisa, não. Mas de ter a força no músculo é muito importante, né? Para a sustentação dos ossos, para a absorção de água, para usar mesmo a força quando for necessário, e tudo isso é importante. Então eu vejo que a gente precisa melhorar nisso. Eu preciso melhorar em outros aspectos também. Eu vivi uma vida bastante no campo, ativa. Depois de um tempo, eu cheguei no equilíbrio ali do meu peso. Eu tenho 1,78, eu cheguei a pesar 63 quilos nessa época do vídeo. 63 quilos. E aí, depois de um tempo, cheguei ali aos 75, que é mais ou menos o ideal. Mas depois, vim para cá, sou programador, aula, acabei indo para os 80. Então, eu preciso equilibrar. Mas, graças a Deus, a gente está ativo no exercício físico, tem espaço para melhorar nesse sentido, com certeza. E agora eu estou tomando providências de fazer mais anaeróbico, mas com certeza estava melhor do que antes, pelo menos é o que minha esposa fala também. Acho importante a gente trabalhar esses assuntos. Quem tiver perguntas ou comentários, estou à disposição. Estamos perto do fim já. Vamos lá. Verso 16. Desta sorte, o guarda tirou a porção do manjar do rei, do manjar deles, e o vinho que eles bebiam, ele dava legumes. Eles tinham uma alimentação, hoje em dia está na moda o nome plant-based, baseado em plantas, uma alimentação baseada em plantas. Essa deve ser a nossa alimentação. E eu vejo que há um espaço para melhorar, inclusive na nossa vida, nesse sentido. Porque baseado em plantas é baseado em plantas, e não em pão, em outras coisas. Não que seja errado o pão, eu amo pão. E a Ellen White fala que há mais religião em um bom pão do que muitos pensam. Mas às vezes a gente exagera muito de um lado, ou muita massa. A gente tem que ter uma refeição equilibrada, baseada em plantas. Ora, verso 17. A estes 4 jovens Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Ao final dos dias, depois de 3 anos, depois dos quais o rei tinha dito que lhes trouxesse, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. Agora preste atenção. O rei falou com eles, e entre eles não foram achados outros tais como Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Inverti o nome aqui. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda sorte de matéria, de sabedoria, de inteligência, sobre os quais o rei lhe fez perguntas, achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Queridos, isso aqui nos ensina muito, muito mesmo. Porque quando a gente lê muito, por exemplo, o que Ellen White fala do clero, dos fariseus, de João Batista não ter o estudo formal, Jesus também não, a gente pode cair. Eu já estudei sobre verdadeira educação, estudo, e quero crescer cada vez mais no estudo, mas a gente acaba confundindo que Deus quer que nós sejamos ignorantes. Que quanto maior a ignorância, mais louvável nós somos diante de Deus. Tem um texto, se não me engano, ele está... Esqueci o livro. Parábolas de Jesus, se não me engano, está lá. Se não me engano, está nesse livro. Que fala que Deus usa aquele que é iletrado ou não é culto com seu espírito. E Deus o usa e ele é uma bênção na vida de Deus. Mas aquele que igualmente é convertido, é consagrado, mas que estuda, se aprofunda, esse Deus tem mais possibilidades de usá-lo. E, querido, nós temos também que nos aprofundar naquilo que fazemos para fazer bem feito. Se você tem uma profissão, digamos que você decidiu ir para o campo e você tem ali o seu sítio, você é um agricultor. Seja um bom agricultor, estude, se aprofunde. Se você é advogado, se você é um estudante, porque Deus tem chamado. Eu acredito, querido, a maioria dos meus amigos que eram adventistas, eles se desviaram dentro da faculdade. Então, para mim, sendo bem sincero, uma faculdade deveria ser um chamado para aqueles que já estão aprofundados na identidade adventista. Os pais já chegam assim, os filhos saem da escola, já vai para
vai para uma faculdade rápido, e vai lá e se perde lá. Eu mesmo me perdi muito na faculdade, no começo dela, não fui um bom aluno, fiz ciência da computação na Federal do Mato Grosso do Sul, reprovei muitas vezes, muitas matérias, porque não era um bom aluno. Quando eu fui alcançado por Jesus ali na faculdade mesmo, muita coisa na minha vida mudou, a minha alimentação mudou. Eu lembro que quando eu chegava na aula 1h30, acho que começava a aula, 1h começava, 1h30, por aí. Eu dormia as próximas 2 horas na sala de aula. Era um curso muito puxado, muito pesado. Eu não era uma testemunha de Deus correta ali. Aí, quando mudei minha alimentação, eu parei de ter sono depois do almoço e comecei a me esforçar, comecei a melhorar, etc. E Deus quer que nós sejamos luz. Se você ler o livro Mensagem aos Jovens, tem uma partezinha ali sobre educação que, se você ler, você vai ficar espantado. Quais são os alvos de educação que Deus quer que os jovens tenham? É altíssimo. Ela fala assim, jovem, deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos ver se eu encontro aqui. Deixa eu acessar aqui. Eu gosto de pesquisar, já vou até ensinar você a pesquisar. Eu gosto do site egwritings.org. Ali eu sempre coloco ali na lupinha. Aqui você coloca a sigla, né? Eu coloco mensagem aos jovens, MJ Educação. Não, vou colocar outro nome aqui, alvo. Eu não sei se eu vou encontrar. Opa, acho que encontrei. Queridos, isso aqui tem que ser lido com... Aqui, ó. Não era esse, mas é bom também, ó. Muitos a quem Deus capacitou para fazer um excelente trabalho, pouco conseguem fazer porque pouco empreende. Milhares passam esta vida como se não tivesse um alvo definido pelo que viver, uma norma para alcançar. Esses receberão recompensas proporcionais às suas obras. Lembre-se de que nunca alcançarão mais elevada norma que a que se propuserem. Aquilo que você propõe... Aqui, olha, eu tenho uma mensagem que eu estava palestrando. Eu fiz uma palestra para fazer na comportagem de empresas, colocando um monte de profecia. Só lá no final, eu colocava uma frase ou outra ali boa de algumas pessoas, mas era a profecia do começo ao fim. Aí no final coloquei uma de Henry Ford. Se você acredita que você pode... ou se você acredita que você não pode, de qualquer forma você está certo. Eu não estou falando aqui daquele, você, né, aquele coach de hoje em dia, não é isso que eu quero dizer, por favor, eu explico isso. Ou seja, eu quero dizer isso aqui, ó. Aquilo que você estabelecer como norma é aquilo que você vai alcançar. Se você estabelecer uma norma elevada de disciplina, acordar cedo, exercício físico, aeróbico, anaeróbico, de estudo da palavra de Deus, de a profundidade da palavra de Deus, que é o principal, de estudo também daquilo que você faz como profissão, você vai alcançar o alvo que você for buscar. E às vezes a gente acha que nós não devemos estudar, buscar. Queridos, enquanto estamos neste mundo, devemos dar o nosso melhor naquilo que Deus deu às nossas mãos. Porém, eu gosto de falar de que nós temos que estar atento à voz de Deus. Eu trabalhava no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Hoje meu salário era para estar 15 mil reais, com vários auxílios, trabalhando só meio período, e Deus me chamou para largar tudo e me virar missionário de tempo integral. E foi meu chamado. Agora, se Deus tivesse me chamado para continuar lá, eu teria meu sítio, moraria lá perto, iria trabalhar, hoje eu estaria home office, trabalhando lá, não é pecado. Mas nós temos que estar atento ao que Deus nos chama. Deus quer chamar todos para algum propósito. Só que nem todos querem ouvir o que ele quer. Mas não era esse aqui o que eu queria. Deixa eu ver se eu encontro aqui o outro. Aqui. Olha que texto profundo. Porque a gente lê aqui vários livros que são importantes também sobre o exagero, da gente entrar numa intelectualidade que se substitua a Deus, ou a humildade, ou o reconhecimento dos testemunhos, que é um risco real. É um risco real. Mas a gente não pode também agora ir para o outro extremo, abraçar a ignorância como se fosse uma virtude. Olha o que diz aqui, no capítulo 6, Mensagem aos Jovens, página 36. Querido jovem, qual é o alvo e propósito da sua vida? Tem você a ambição de educar-se para poder ter nome e posição no mundo? O que a gente falaria? Não, isso é errado, é pecado. Tem pensamentos que não ousa exprimir, de poder um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual,
de poder assentar, olha isso aqui, de poder se assentar-se em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação. E aí, vamos ver o comentário agora da serva do Senhor, que nós acreditamos que foi inspirada por Deus. Nada há de errado nessas aspirações. Cada um de você pode estabelecer um alvo. Vocês não devem se contentar com realizações mesquinhas. Estabeleçam alvos elevados e não poupem esforços para alcançá-los. Quem gosta e abraçou um extremo vai ouvir essa mensagem e falar: o mar já está corrompido. Quem gosta do outro extremo, e a gente vai falar quando for falar também do exagero nessa parte que muitos cometem, de tornar a teologia acima da Bíblia, ou as tradições, ou aquilo que eu descobri, e aí vai contra os testemunhos, interpretação profética, interpretação bíblica. O que testemunho falou para mim, Deus falou, acabou. É aquilo ali. Eu vou estudar para quê? Outras coisas, no sentido de descobrir outra resposta. Eu vou estudar aquela resposta, mas para saber explicar, e não falar assim, gente, essa aqui é a resposta. Não, nós precisamos aprender a explicar as respostas biblicamente. Então, queridos, esse aqui é muito importante. Lógico que ela é uma continuação desse livro, que é Fundamentos da Educação Cristã também tem, além de Mensal Jovens. Ela continua falando que devemos buscar isso para glorificar a Deus, para que a honra e glória seja de Deus. E então ser achados 10 vezes mais doutos, mais saudáveis, mais sábios do que as pessoas que vivem ao nosso redor. Hoje a sociedade está escravizada pelo celular, a sociedade está escravizada pela comida, pela cultura. Se nós vivermos a identidade que Deus nos deu, que a gente tem deixado de viver muitas vezes, nós já estaremos anos-luzes à frente de muitos. Nós temos que aproveitar essas oportunidades. E hoje Deus faz o convite para mim e para você, queridos, que Deus nos ajude a, como Daniel, em meio de Babilônia, não se contaminar com os vinhos, a comida, a cultura, que Babilônia ensina, que possamos ser firmes no propósito de não se contaminar com essas coisas, viver uma vida separada na forma de viver, mas também se relacionar com o mundo para apresentar a Cristo e aquela mensagem que a gente vem trazer. Então, esse equilíbrio de separação e busca de alcance, e poder também dar o nosso melhor daquilo que nós fazemos. O que vem à tua mão, faze-o conforme as tuas forças. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos ajude nesse tempo tão difícil, de tantos ensinamentos, falta de equilíbrio para um lado, falta de equilíbrio para o outro. A gente acaba navegando. Eu mesmo, quando eu conheci toda a verdade, assim, fui para um lado desequilibrado, fanático em muitos aspectos, inclusive esses aqui que eu estou falando. E depois Deus vai trazendo a gente, então agora a gente tem que correr o risco para não ir para o outro lado, e não se contaminar para o outro lado. Então, que Deus nos ajude, queridos. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo para todos nós. Quem quiser entrar em contato comigo, estou à disposição para juntos aí crescermos. Se alguém não concordou com algo que eu falei, também estou à disposição para aprender. Não sei de todas as coisas, mas um pouco da minha experiência eu trouxe aqui. Roberto? Valeu, Marlinho. Deus seja louvado, foi muito bom. Esse capítulo 1 aí, o pessoal às vezes negligencia ele, né? É só o Daniel ali, que pau. O negócio mesmo é 2, 7, 8, mas muitas lições dá para tirar desse capítulo 1 aí. Muitas. É verdade, meu amigo. Deus seja louvado por isso. Bom, eu tenho 2 perguntinhas aqui. Eu vou aproveitar então para fazer essas 2 perguntinhas para ver se você tem alguma resposta. E depois a gente faz a oração e já vou caminhando para o fim, tá bom? Bom. A Armanda Alvani, ela fez uma pergunta, se tem alguma relação aí, algum texto, alguma coisa, quantos quilômetros deve mais ou menos ter da casa dela para a cidade, vamos dizer assim? Olha, eu gosto muito dos escritos do Espírito de Profecia, porque às vezes ela dá, assim, exemplos, mas o objetivo principal é estabelecer princípios. Exato. Então, a gente precisa ter, assim, uma mentalidade de saber aplicar os princípios na realidade que a gente vive. É errado, vou responder já, mas é errado comprar no sábado? É errado. Eu não compro nada no sábado. Porém, já aconteceu comigo, de estar lá na igreja, saindo da igreja, alguém pede comida, está precisando, uma família, etc. Eu não tenho nada para dar, eu morava no sítio, não tinha como levar, não tinha o que fazer. Se tem o que fazer, faça.
não tinha o que fazer. Fui comprar uma comida para ela. Eu não acredito que errei nesse sentido. Por quê? Não foi buscar o princípio do sábado de... Olha o princípio do sábado. O princípio do sábado não é não compre. O princípio do sábado é não busque o seu próprio interesse, não trabalhe. Mas eu não estava fazendo isso. Eu não estava buscando o meu próprio interesse. Eu cumpri o princípio do sábado. Tá? Então, da mesma forma, o princípio a respeito da vida no campo, estava até lendo agora, vendo o Pavel Goya, gosto muito ele falando sobre isso, está no canal da Adriana Maia, falando da etapa 1, etapa 2 e etapa 3 da vida no campo. Etapa 1, viver no campo. Etapa 2, fuga das cidades para o campo. Etapa 3, fuga para as montanhas. Achei bem interessante isso. Nós estamos no momento que agora não é para fugirmos para a etapa 2 nem para a etapa 3. Tem muita gente fazendo isso. Agora é pedir a Deus que abra portas em lugares próximos às cidades. Pode ser, aí é onde Deus guiar. Existem muitas cidades sem presença adventista que precisa de pessoas ali para estar convivendo ali no meio. Então, às vezes, você consegue um sítio próximo a essa cidade. Então, porque ela fala, ela dá um motivo, justamente para visitar essas cidades, levar o evangelho, se relacionar com as pessoas e voltar. Eu tenho um amigo que mora, eu fui visitar, na verdade, que dá, acho que 1 hora de estrada de chão. Eu fico imaginando o carro que você precisa para aguentar fazer isso. Você vai no sábado de estrada de chão apenas, fora o asfalto. Nossa, era muito cansativo. Eu morava a 45 quilômetros, total, 8 de chão e 45 quilômetros. Eu queria que fosse um pouquinho mais próximo. Eu lembro que lá no caminho, no sítio mesmo, tinha várias propriedades. Eu falei, puxa, se ela fosse aqui, seria melhor. Mas é uma distância boa, que a gente conseguia ir sempre, ir para a cidade, ir lá, voltar também. Hoje em dia, em São Paulo, quem mora em São Paulo capital, leva 2 horas para voltar para casa. Por que eu não posso, às vezes, fazer isso? Eu lembro de um presidente de associação de São Paulo, de uma das associações de São Paulo, eu não vou citar qual, nem nome, que morava no campo, ele era presidente, e ele morava no campo, demorava acho que 1h30 para ir até lá, mas para isso, para São Paulo era muito rápido. Agora, vamos lá, interior de Minas, eu estar 1h30 da cidade, ou 1 hora da cidade, eu acho muito longe. Por quê? Porque tem como você morar mais perto e você ter a privacidade, a segurança, que às vezes morar muito próximo da cidade pode ser inseguro, né? Se você morar muito próximo de Campo Grande lá, por exemplo, é inseguro. Mas, ao mesmo tempo, fui visitar agora uma família de médicos que moram no campo. Eles moram assim, acabou a cidade, tem o Rodanel, que envolve assim na cidade. Dá 4 quilômetros de chão, você chega. Seguro, tranquilo, porque a cidade não cresceu para aquele lado, né? Então, são só ruas assim. E achei bem, bem legal, gostoso, nem parece que está próximo da cidade. E está ali... do centro, está 15 quilômetros do centro da capital. Eu fiquei espantado, porque se você vai para outras regiões da cidade, você não consegue. Você não consegue coisas assim. Mas ali naquela região você conseguiu. Eles moram ali. Consegue produzir, consegue viver do campo. Agora, o passo 2 momento que todo decreto dominical, se você tem um lugar mais afastado ainda, melhor ainda, vai para esse lugar mais afastado. Tem um amigo que mora num sítio próximo à cidade, e ele já comprou outro sítio longe da cidade, mais longe ainda. Bem afastado. Esse aí não tem nem luz, não tem nada. Em cima da montanha, mas que ele já comprou, ele tem condições financeiras. De quando lançar o decreto dominical, ele vai para lá. Não é o meu caso, eu não tenho essa condição financeira. Então, eu vejo que é importante obedecer os princípios de estar perto o suficiente para que você possa levar o evangelho e pregar lá, conviver lá quando for necessário, e ao mesmo tempo ter a separação necessária e os privilégios da vida no campo que Deus traz. Amém. Eu tenho um ponto nesse daí, que às vezes a pessoa entra numa bolha. Aí ela entra numa bolha e não molda caráter. Que ela vai ficar em casa, aí vai mudar caráter como? É justamente você ali com os irmãos, um é mais forte em algo, outro é mais fraco em algo, outro é mais forte nisso, que vocês vão, né, se alinhando. Agora eu fico dentro da minha bolha lá. E eu concordo plenamente, porque muitos acham que vão construir caráter apenas com uma enxada. E faz parte. Eu acho que trabalho duro é importante. Para mim, eu fui para a escola missionária, foi difícil. Mas quer saber qual que foi o trabalho mais difícil para mim, para caráter? Comportagem de casa em casa. Então, aquilo ali foi... Mas muitas pessoas esquecem que o mais difícil é relacionamento. É perdoar o irmão,
é conviver com quem pensa diferente, ouvir opiniões distintas, lidar com elas de maneira sábia e amável. Isso, para mim, é o mais difícil. Você tá cheio do Espírito Santo, para a pessoa falar, às vezes, uma coisa que você não concorda. Não é o momento de falar. Não é essa forma que eu vou falar. Não é essa estratégia que eu vou usar. Vou chamar para vir em casa, eles vão comer comigo, eu vou de maneira tranquila. Isso aconteceu muito já conosco. Então, tanto a parte errada quanto a parte mais correta, eu acho que é bastante importante a gente entender isso. A outra pergunta é da irmã Edna. Ela pergunta o que a mulher pode fazer para o esposo assumir o sacerdócio do lar. Essa daqui é a espinhosa. Rapaz, essa é difícil, viu? Queridos, é muito comum isso, né? A maioria dos meus amigos que eu tenho convivido por aqui falham nesse quesito. Isso é triste, né? Vamos lá, Deus dê sabedoria, saber como responder. Não é brigando. Não é brigando. Se ele não tem assumido, a responsabilidade é sua de assumir. Não tem o que fazer. Ninguém vai assumir, vai ficar lá, ninguém fazer culto, nada. Não. Se ele não tem feito, faça você. Porém, ore por isso. De maneira muito, assim, é que aí que tá, gente. É que entra no assunto de relacionamento entre casal. A maioria dos casais não consegue conversar. Eles não conseguem divergir de ideias. Eles não conseguem falar o coração do outro naquilo que o outro está errando. Essa maturidade da conversa profunda e íntima, pouquíssimos casais conseguem ter. É triste, mas é verdade. Então, eu e minha esposa somos o caso de exceção que, por exemplo, a gente tem essa conversa franca. Então, ela vinha comigo e falava, e no começo do casamento eu não ouvia, discutia, falava, me justificava. Depois eu pensei, peraí, eu acho que eu estou errando nisso, né? Eu estou deixando de crescer, ela quer meu bem. Aí eu passei a ouvir, internalizar, e eu ouvia, às vezes, eu falava, senhor, eu vou ficar quieto até o final. Eu vi ali durante meia hora ela falando. Respirando fundo, comendo o dele para falar. E aí, isso eu vi que no começo foi muito difícil, mas depois eu fui ouvindo e tal, e que ele foi me ajudando. Então, nem todos são assim, tocados por Deus nesse sentido. Então, às vezes, pede a Deus oportunidades de, quem sabe, eles verem alguém que faz isso, pregações, envia uma pregação para ele, mas não seja chato, entendeu? Não brigue com a pessoa não, você assume isso aqui, seu irresponsável, mas busque por a sua atitude de fazer aquilo que ele gostaria que ele fizesse. E depois, com muito tato, falar, olha, eu gostaria muito que você puxasse os cultos, gostaria muito que você levasse a sério essa responsabilidade de sacerdócio do lar. Há muitos homens que buscam, é tão fácil mudar de cidade, né, para buscar, eu ganho 10 mil aqui, vou ganhar 15 lá, vou mudar, quero nem saber como é e vai. Agora, na hora de mudar para ganhar menos, mas para salvar a família, ninguém toma essa decisão. Então, muitas vezes é importante a mulher falar para o homem de maneira franca, mas amável, paciente, naquilo que você esperaria ver dele. Ah, não, você falou, não ouviu? Aí ora. De vez em quando manda uma leitura, alguma coisa. Deus me despertou depois de um tempo. E já conhecia várias verdades aí. E num certo momento eu lembro que o meu despertar foi quando eu percebi que eu buscava minha esposa para a tomada de decisões. Amor, temos isso aqui. O que você acha que nós devemos fazer? E o que ela falava era o que eu fazia. Por quê? Ela era espiritual, tinha mais discernimento. Aí eu percebi, gente, tá tudo errado isso aqui. Não que eu devo tomar a decisão sozinha, não, mas esse contato com Deus, de entender o plano e propósito para a sua família, precisa vir do homem primeiro e tomar junto decisão com a família, lógico. Eu e minha esposa tomamos decisão juntos. E eu tenho uma postura de que, digamos que eu quero mudar de uma cidade, eu quero mudar para o campo, minha esposa não quer, há muitas pessoas indo para o campo sem esposa, ou levando a família insatisfeita. Eu não faria isso. Eu ficaria na cidade, orando, até que isso acontecesse. Aí ela decidisse ir. Porque Deus me deu a família. Deus vai perguntar assim, você foi para o campo? Não. Quem sabe um dia ele pergunte. Mas ele vai perguntar, cadê sua família que eu te dei? Cadê sua esposa? Essa é a primeira pergunta, tá?
Então, às vezes, a gente troca, né? Coloca mais importante algo do que outro. Isso está acontecendo muito aqui em volta de pessoas que eu conheço, desequilibradas. Foi aqui, ó. Aqui na minha frente mora um rapaz que ele tinha essa impressão de que tinha para o campo e aquela pressão. E aí o filho, né, e a mulher meio assim foram vender a casa, trocaram num sítio lá no interior de São Paulo, longe. Aí a mãe e a criança não conseguiram ficar. Aí ele está aqui morando de novo de aluguel agora. Mas então, mudei até o assunto, né? Mas é nessa questão de estar relacionado, de descobrir a vontade de Deus, tomar decisão junto com a família. Ore muito, joelho no chão, paciência. Acho que são duas palavras muito importantes. Bom, chegou a última, essa vai ser a última. Porque eu gosto de falar. Hein? O Anderson está perguntando, Marlon, que dica você daria para começar a fazer a reforma na alimentação? Ele quer ser vegetariano, mas está com certas dificuldades. Ellen White, ela tem um texto que ela fala assim, olha, vou parafrasear, ela fala assim, vocês exigem que as pessoas já pulem para o nível que você está, sendo que você mesmo passou quantos anos para chegar nesse nível? Então, assim, gente, hoje minha alimentação é uma, mas eu comecei a deixar uma carne, depois foi o queijo, depois foi o leite, depois foi a Coca-Cola, lá não lembro que nível foi a Coca-Cola e refrigerante, e depois foi mudando, sabe? Então, primeira coisa, busque informação, leia, antes de qualquer coisa, leia o livro Ciência do Bom Viver. É um livro sobre tudo. Tudo. Sobre toda a identidade adventista de como viver está naquele livro, em todos os aspectos. Os 4 últimos capítulos, desculpem, são maravilhosos. Não fala sobre alimentação, fala sobre propósito de vida, relacionamento, como Deus guia a família. É maravilhoso, mas leiam esse livro. A primeira coisa que deve fazer é você se munir de informações. Primeiro capítulo do livro Regime Conselho sobre Regime Alimentar fala da motivação correta. Se muna dessas informações, assista a palestra, busque. Tem uma palestra muito boa do Ricardo Vargas, que conta dos 8 remédios naturais. Busque isso, porque só de você assistir, você vai adquirir força para estar nesta caminhada. Porque às vezes a gente toma a decisão sem se munir dessas coisas, não consegue dar continuidade, volta, se desanima e depois não quer aplicar de novo, porque criou traumas. Então, primeira coisa, se decida buscar informações. Assista muitos vídeos, livros. Isso mesmo vai te dar força. E depois disso, você vai conseguir tomar uma decisão. Tire uma coisa que te faz mal e troque por outra que faz bem. Sabe, se você come muito brigadeiro, troca por um doce saudável, uma uva passa, sei lá, uma tâmara com morango, para quem gosta. Alguma coisa assim que substitua, talvez no começo não seja a mesma coisa, mas aí você vai substituindo e vai tomando decisões firmes a cada passo. Isso é importante. Decisões firmes a cada passo. Cuidado com as exceções. Elas quebram essa firmeza. Mas você não precisa agora virar hoje para tirar tudo que faz mal. Meu amigo, tem gente que conseguiu, mas são raros. Muitos vão e acabam voltando. Ou porque ficaram doentes. Ellen White tem um texto, Testemunhas Oculares, eu acho que é o nome do livro, que fala, um desses, que fala do Dr. Daniel Cross. Ele se tornou assim, mudou toda a alimentação dele, e tirou o ovo também, tirou tudo. Ele foi para um país onde não tinha muitas opções, mas ele acreditava que era errado, pecado comer aquelas coisas. Naquela época, Ellen White era ovo-lacto. Mas lembre, sempre plant-based, é baseado em planta, mas era ovo-lacto. Aí ele começou a adoecer, emagrecer, e estava ficando doente. Aí Ellen White manda uma mensagem para ele e fala: olha, você está no caminho errado. Volte alguns passos na reforma, se cure, para que depois você possa continuar. E ela fala assim: volte a comer ovo. Ela fala para tomar ovo acho que no suco de uva, ovos de galinha saudável no suco de uva, porque ele estava muito doente. E ele, assim, ela fala assim: e não pense por nenhum momento que isso é pecado, porque ele acreditava que ele era pecado. E ele voltou, tomou, e ele atendeu o testemunho do Espírito de Profecia. Isso também está no escrito de Ellen White, é muito interessante essa história. E aí ele consegue ali novamente recuperar a saúde e é salvo. Então, assim, equilíbrio, decisões firmes, informação, eu acho que é um ótimo passo já. Ciência do Bom Viver, primeiro passo, pronto. Maravilha, obrigado, Marlon, pelas dicas aí e pela mensagem, tá bom?
Amém. Eu vou, antes do Marlon orar, só relembrar vocês que amanhã a vigília continua, a partir das 16 horas, capítulo 2 de Daniel, e vamos até às 10 horas da noite de amanhã, tá bom? Então, eu conto com a presença de vocês. Muito obrigado a todos que participaram conosco aqui de alguma forma. Muitas mensagens chegando, muitas pessoas aqui agradecendo. Deus seja louvado por tudo, tá bom? Então, eu vou pedir para o Marlon fazer essa oração. Nós vamos encerrar a live após a oração, para que nós possamos dormir, porque amanhã cedo temos que estar na igreja, tá bem? Amém. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa vigília que está tendo, tão importante. Obrigado porque colocou isso no coração isso do irmão Roberto. Nós te louvamos, ó Pai, por essas iniciativas que ajudam a gente, como um povo, a estudar mais sobre esse livro. Pai, eu peço que se cumpra a profecia ou a promessa, não sei como posso dizer, de que no estudo das profecias de Daniel e também de Apocalipse, ao estudante que se aplicasse de coração, ele seria reavivado. Que lindo isso, Pai. Reaviva a nossa vida. Reaviva a vida de nossa família. Pai, muitas vezes há muitas mães e pais que querem salvar os nossos filhos, sendo que precisam de quem sabe, um reavivamento profundo, mas tão profundo, que atinja o mais íntimo da alma, para que coisas básicas que os filhos gostariam de ver nos pais, eles possam ver. Eu lembro, ó Pai, que eu via meu pai sempre assistindo Globo Esporte, jogos e etc. E aquilo ali deixava algo na minha mente. Quando eu vi meu pai deixando de assistir essas coisas e começando a ouvir sermões, aquilo ali mexeu muito com o meu coração. No começo, algo negativo, depois algo positivo. E até aqui estou hoje por conta dessa decisão do meu pai. Senhor, Pai, coloque no coração dos homens que estão ouvindo essa mensagem, que têm filhos, para que possam se posicionar como homens dentro do seu lar. Para que as mulheres, ó Pai, também, naquilo que os maridos não fazem por negligência, que o Senhor faz. Há mulheres, ó Pai, que já não têm um marido, e assim como a mensagem de Isaías, Pai, que fala que o Senhor é um esposo para aquelas que não têm um marido, seja, Pai, para essas mulheres que têm que combater a luta da vida, de educação dos filhos sem a presença do pai, seja o pai para essas crianças e o marido para essa mulher. Assim também, ó Pai, para aquelas pessoas que não têm mais pais para educar ou levar para o caminho correto, eu peço que o Senhor seja um pai e guie essas pessoas. E Pai, ajude-nos a decidir firmemente não se contaminar com tudo aquilo que o mundo tem oferecido a nós. É tão fácil, ó Pai, nos envolvermos com coisas erradas, de perdermos, ó Pai, a nossa identidade e o coração missionário, o coração na missão. É tão fácil, ó Pai, perdermos de vista Cristo Jesus. Que possamos, ó Pai, recuperar isso, como lá está em Apocalipse 3, Apocalipse 2, se não me engano, isso, Apocalipse 2, que fala para a gente voltar ao primeiro amor. Que possamos ter essa volta ao primeiro amor, buscar a sua palavra de todo o coração. Eu quero pedir uma bênção especial para todos aqueles que estão ouvindo, que foi tocado de alguma forma com essa mensagem. Que o Senhor o abençoe, o ajude, o fortaleça a tomar decisões firmes naquilo que se propõe, Pai. Que possamos crescer em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, e sermos luzes aonde formos. Te peço a tua bênção, te peço sabedoria, te peço o Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe.